Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira chegou, é dia 15/7/2021 e vamos para as notícias. Vamos sim, senhor. Maravilha. Vamos começar com o dólar, vamos. Porque o dólar ontem trouxe uma alegria tão grande para nós, rapaz do céu. O dólar despencou ontem 1,87% e chegou à casa de R$ 5,08. Graças a Deus, rapaz, graças a Deus. Que felicidade que eu fiquei, olha. Pensa numa alegria. Por quê? Porque, rapaz do céu, eu tava com medo do dólar sair disparando por causa do dólar subindo, a inflação disparando. E olha, graças a Deus regulou. Mas tem notícias e tem explicações sobre isso. E o que seria, professor? Será que seria a fala do ministro da Economia das mudanças? Parece que não. Por quê? Porque ele começou a cair acentuadamente, exatamente, das 9 às 9h30. Ele começou assim, e quando você tem alguma coisa assim de fala, ele pega e não vai caindo devagarinho, ele pega e faz assim, ele já começa lá de baixo e sai andando. E como a fala dele foi em outro dia, a fala dele refletiu na Bolsa de Valores, mas não no câmbio, porque o câmbio tem relação com o governo americano. Tem notícias lá do governo americano, então o dólar ficou numa benção, R$ 5,08, queda de 1,87. Vamos lá. E o que está acontecendo hoje no DAX? Hoje o DAX está com uma queda violenta, caindo nesse exato momento, são 7h40 aqui na hora que eu estou gravando, 0,9%, está 15.646, só que mesmo com a queda de 1%, está altíssimo, ou seja, está simplesmente murchando um pouco da bexiga. Já no Brasil, a bolsa ficou no 0 a 0, ela subiu muito pouquinho, ela subiu 0,2%, 128.406. Isso significa que a tal da reforma do ministro da Economia, as mudanças que ele falou que ia fazer, não surtiu na Bolsa de Valores, porque se tivesse surtido na Bolsa de Valores, tinha dado efeito aqui. O que aconteceu com o dólar cair um monte e a bolsa não subir é por causa de fator estrangeiro, ok? Então vamos ficar de olho nisso. Hoje o DAX está caindo, então é capaz da bolsa dar uma ribada, subir um pouquinho, porque o pessoal acaba fugindo de lá, porque estava bem cheio. Então quando é de inflar, não é cair de crise, é cair de inflado. Você subiu demais, tem que fazer lucros, aí começa a vender. Eu acho que, rapaz, eu vou falar pra você, eu vou postar hoje que vai dar uma subidinha, o jornal vai falar que é por causa da reforma tributária, mas não é. Não é, porque na hora que for lançar mesmo o negócio, vai voltar a apertar o tendão de Aquiles de novo, vai ter outra desculpa que o povo vai falar de novo. Vamos lá, o pessoal fala que eu não tô tomando cafezinho, que eu vou tomar meu cafezinho. Na canequinha do cachorrinho. Também falaram pra mim que o ET não tava aí. Falou, o que aconteceu, professor? A nave do ET levou ele embora. Sabe o que acontece? Eu até publiquei na minha rede social. Rapaz, tinha uma nave de ET andando na rua, rapaz. Ele tava passeando. Ei, CCT, de brincadeira. Infomoney. Dólar tem maior queda diária desde março, após Fed e ajustes tributários. Não tem a ver com ajuste tributário, mas vamos lá. Esse movimento vem em linha com o desempenho da moeda norte-americana no exterior. Aí sim. Nada de tributária, nada. É que a reforma tributária não afetou tal coisa, mas vamos lá. O dólar fechou em forte queda contra o real nesta quarta-feira, graças a Deus, refletindo o alívio de temores sobre um aperto monetário mais cedo do que esperado pelo Federal Reserve e uma recepção positiva dos investidores às alterações nas propostas de tributação do governo brasileiro. Isso não acredito. O dólar, porque eu olho o dólar, gente, no câmbio internacional, eu olho vendo todas as moedas, e o fenômeno foi com todas as moedas, não foi só aqui. Mas vamos lá. O dólar à vista recuou 1,7%, que nem a gente viu.
E o contrato mais líquido de dólar futuro na B3 tinha queda de 1,69, ou seja, o futuro também diz aonde que ele vai procurar a estabilização dele, e parece que vai ser em torno dos 5 merréis. Esse movimento veio em linha com o desempenho da moeda norte-americana no exterior. O índice do dólar perdia quase 0,5%, enquanto o peso mexicano, lira turca, rand sul-africana apresentaram fortes ganhos. Então, tá vendo? Todas as moedas subiram, não foi só real. Então não pode falar, colocar na conta de que foi da reforma tributária. Muita atenção a isso daí, porque a mídia joga no ar, a gente compra achando que é aquilo e não é bem aquilo. A realidade é outra. A realidade é outra. Essa reforma tributária ainda está horrorosa para o mercado financeiro, se assim podemos dizer. Não está corrigido isso daí. Mas vamos ver aí, porque o que está pegando nos Estados Unidos é justamente a inflação. Vamos lá dando sequência nas notícias, ainda na Infomoney. Ibovespa fecha em leve alta com Wall Street após fala de Powell. Indicadores. E dólar cai a 5,08. Meu filho, o Ibovespa fecha em leve alta com Wall Street após fala de Powell. Se a fala tivesse um forte impacto, ela não ia subir só isso, 0,2. Ela ia subir um bocado. Então, sabe, gente, as matérias só para falar que tem assunto. É isso aí que o jornal acaba fazendo. Pelo menos nesse caso, né? O Ibovespa fechou praticamente estável nesta quarta-feira, seguindo o desempenho das bolsas de Wall Street. Seguindo o desempenho, ou seja, as bolsas americanas também ficaram ali no 0 a 0 com leve oscilação, nada de oscilar muito para cima nem para baixo. Muito bem, então tá dentro das coisas aí. Vamos ver o que o Powell falou aí. O otimismo veio das sinalizações, sinalização, hein? Não é nada, nenhuma medida ainda. Do Federal Reserve, que é o do Banco Central dos Americanos, o Powell, que falou na Câmara de Representantes, indicou que vai demorar ainda para o Fed alterar sua política monetária ultra expansionista. Que bom! Ou seja, ele não vai querer ficar fazendo esse negócio de expansão, que é o da moeda que o Biden queria. Ele já está falando, não vou fazer essa expansão não, porque se eu fizer isso aí pode gerar muito mais inflação do que já está gerando. Ou seja, ele deu um sinal de que não vai se tornar tão irresponsável como o mercado já estava achando que ele estava sendo irresponsável. Porque foi uma responsabilidade do Congresso aprovar o dinheiro e não do Banco Central em executar o que o Congresso ordenou. É mais ou menos isso, certo? Gente, o negócio aqui tá doido. E hoje nós temos que falar sobre o presidente também, rapaz, porque é mais uma que eu acertei. Folha. Bancos pedem a Guedes que fintech pague mais imposto. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês da fintech. As fintechs não são bancos. Não é banco, professor? Não é banco. Mas ela é banco, ela tem cartão, ela tem não sei o que. Ela tem, mas ela não é banco. A Cielo, Mastercard é banco? Não é banco. Mas ela pega dinheiro, ela paga, ela empresta, ela faz um monte de coisa, né? Pois é. O que é a fintech? A fintech é uma prestadora de serviço. Essas fintechs, se você for analisar quando ela criou muitos anos lá atrás, muitos anos, eu falo 5, 7 anos, 8 anos lá atrás. Ela nasceu, sabe como? Com empresas que faziam processamento de pagamentos. Então vamos lá. Tem uma conta, o banco separava uma conta de pagamentos. Então, essa conta de pagamentos, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa de condomínios e tenho vários clientes. Então, cada cliente é um boleto que eu tenho que gerar, uma cobrança, e que vai ser depositado. A hora que alguém pagar ali, não fica na minha conta da imobiliária, vai para a conta do condomínio. Eu só processo isso, eu gero esses boletos e falo que se pagar nesse, vem para essa conta. Se pagar nesse, vai para aquela conta. Se pagar nesse, vai para aquela conta.
ele faz um processamento de pagamentos, certo? Olha só que interessante. Isso já existia, os bancos já faziam. O que aconteceu? Um cara muito inteligente, ele pegou e falou, vou fazer um banco virtual, porque isso faz a função de um banco, porque as pessoas vão no banco para pagar conta. Então isso daí vai suprir um monte de gente, a gente não precisa cobrar, porque o banco não cobra da gente. E a gente pode agregar um valor igual de cartão de crédito. Colocar lá 30 dias, sacar antes, antecipar, tal, não sei o que, a gente vai, porque tem as taxinhas de pagamento e tudo mais. Beleza. Nasceu as fintechs. E até hoje as fintechs não são bancos. Se você pegar e falar assim, olha, eu sou o dono do banco TAR. É uma fintech. Não é uma fintech. É igual você pegar e falar assim, ó, vamos lá. A Next é do Bradesco. Você pegar e falar que a Next é um banco. Não. Ela está em um banco. Ela não é um banco. Ela está atrelada a um banco. Então é isso que são essas fintechs, professor? E então se está atrelada com o banco, aonde que entra essa lógica de que estão falando aqui? Vamos lá, bancos pedem a Guedes que fintech pague mais imposto, mas presta atenção, se eu dependo do banco para trabalhar com a minha fintech, é só o banco começar a cobrar taxa da fintech. Não tem lógica cobrar imposto de fintech, sendo que é o banco que cuida do dinheiro da fintech. Quando eu deposito numa fintech, não fica na fintech, fica no banco da fintech, amparado por algum bancão. Então, sabe, eu li isso aqui, eu fiquei muito assim, falei, isso aqui não tá batendo direito não tem lógica isso, não tem lógica. Aí você fala assim para mim, mas professor, se não paga, se não tem nada, o que tem de única, qual que é a diferença que tem de uma fintech para um banco? Aí eu falo para você, simples, professor, o quê? Caixa eletrônico. Fintech não tem pessoa física, gerente e nem caixa eletrônico. É só isso. O resto, a fintech faz tudo. Um cartãozinho sei lá, da Nubank, por exemplo, você faz tudo. Você faz compra, você paga a conta, você vai, gasta, você faz tudo o que você quer. Mas você não consegue sacar o dinheiro. Você saca como se fosse um cartão de crédito sacando. Entendeu? Aí você vai numa agência de 24 horas e paga a taxa. Que tiver que você quiser, tem lá. A parte como se fosse o banco 24 horas. Vocês estão entendendo como é que funciona a diferença? E os bancão querendo taxar as fintech para quê? Porque eles não estão conseguindo concorrer com eles? Os bancão, pelo que eu saiba, tá fechando agência atrás de agência. O meu gerente atende só virtual agora, não atende mais na agência. Só quando é uma coisa muito específica, e mesmo assim fica só a secretária lá que atende tudo ali, e ele manda, a pessoa só imprime para a pessoa dar uma assinada e arquivar, não precisa mais de coisa. Ou para ir no banco para sacar algum dinheiro em papel físico, que está ficando raro também. A coisa está diferente, Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, Jesus do céu. Vamos lá, dando sequência aqui, senão não dá tempo de falar do presidente. Infomoney. Esse do banco da fintech era da Folha, tá certo? Agora, Infomoney. Proposta de alíquota única de 15% para renda fixa sai da reforma tributária. A proposta de alíquota única de 15% para renda fixa sai da reforma tributária. Parecer preliminar apresentado pelo deputado Celso Sabino apontou que a aplicação vão seguir com alíquotas regressivas, como fundos multimercados. Aplicações de renda fixas, como fundos, títulos públicos do Tesouro Direto e produtos bancários, e de renda variável, o que inclui fundos do tipo multimercados, deverão seguir tributados de acordo com uma alíquota regressiva que varia de 22,5% a 15%, em função do tempo de investimento. Mas aí aumentou, porque se vai colocar tudo isso, e eu não pagava tudo isso,
Eu conseguia pagar até 7,5% se eu deixava 2 anos de uma aplicação. Agora eles querem de 22 a 15, investimento em bolsa sempre foi 15. Agora vai ser 22,5 até 15, dependendo do tempo que para. Estão aumentando as taxas, estão aumentando as coisas. E estão achando isso bonito? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Isso aqui vai dar rolo ainda. Eu não tô gostando nada. O imposto seguiria de 22 para aplicações mantidas por até 6 meses, de 20 para que ficam 6 meses a 1 ano, 17,5% se o investimento for a 2 anos e 15% para investimento mantido por 2 anos ou mais. Isso aí já tem no CDB e é menos ainda, viu? Não é tudo isso não. E aí? E a questão do... Eu acho que tem outros tipos de alíquota aí. Se eu não me engano, é isso aí. Se eu não me falha a memória, né? E aí? E o investimento em bolsa vai ser assim também? 22,5%? Eu arriscando meu dinheiro na bolsa e o governo levando sem arriscar nada 22,5%? Você acha que isso é justo? Desculpa, meu filho, mas eu vou falar pra você. Sabe o que é justo em bolsa de valores? 10%. 10%, não 15%. 15% também é exagero. Porque estimular as pessoas a comprarem e venderem para ter mais movimento e gerar mais imposto para o governo. A bolsa tem que ser um lugar onde se compra e vende toda hora. E não um lugar onde se compra e morre lá parado, as ações lá compradas. Porque se fizer isso, acabou. Acabou a bolsa. A bolsa não oscila mais nada. Ela não vai nem para cima nem para baixo. Acabou. Aí morre ela. Vou até tomar o trem aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha, só por Jesus. O Paulinho tá arrebentando a boca do balão. Pensa numa porcaria que os caras estão fazendo. Infomoney. Presta atenção nisso aqui, hein? PIB da China tem alta anual de 7,9%, quase 8%, no segundo trimestre de 2021. Presta atenção, hein? O PIB da China tem alta anual de 7,9% no segundo trimestre. O resultado vem em linha com o esperado por consenso do WSJ, mas pouco abaixo frente à projeção compilada pela Refinitiv de alta de 8,1%. Cara, gigante isso aqui. O produto interno bruto da China registrou alta de 7,9% no segundo trimestre de 2021, segundo dados publicados na noite de quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas. O resultado do PIB veio em linha com o esperado dos analistas. Na comparação com o trimestre anterior, o PIB chinês mostrou avanço de 1,3% entre abril e junho. E no primeiro semestre deste ano, a expansão do indicador foi de 12,7%. Porém, nos 3 primeiros meses do ano, o avanço do PIB chinês foi de 18,3% em relação a igual período do ano passado. Ou seja, eles estão falando assim, não tá, o crescimento dele é muito mais do que está parecendo. Eu tô falando que a China, olha, falaram que aconteceu alguma coisa muito assim forte em 2023. Eu tô para acreditar que a China vai virar a potência mundial em 2023. Nessa cadência, e como os americanos estão fazendo, os americanos vão perder o banco dele, ele é mais rapidinho, hein? Ah, não vai demorar muito. Não vai, gente, não vai. Olha, e se isso acontecer, e vai acontecer, só não sei se vai ser em 2023, vai ser um caos, porque a pressão para resolver o problema de forma bélica vai ser gigantesca. Isto é dinheiro. Médicos de Bolsonaro descartam cirurgia de emergência. Presta atenção. Descartam cirurgia de emergência e optam por tratamento conservador. Presta atenção, vamos lá.
estão falando assim para mim: professor, o que pode ter acontecido? Bom, nós tivemos um caso de um homem que falou que estava falando que não gostava do Bolsonaro e criou até um medo de envenenamento dele. De repente ele começou a ter soluço. Logo em seguida ele teve esse problema aí agora. Por acaso? Eu vou falar para você, nada é por acaso. Existe realmente algo aí para ser investigado e muito sério. E deve ser investigado, porque isso pode ter acontecido de fato, hein? Alguma coisa criminosa. Pode. Não significa que aconteceu. Vamos lá. Segunda situação, eu já tinha feito um vídeo no canal principal alertando que o presidente ia fazer uma cirurgia e sair. Eu avisei isso, eu só não lembro que vídeo que foi, mas teve umas 3 pessoas que me escreveu ontem e falou: ô professor, lembrei de você, você falou que ia acontecer assim, assim, e aconteceu mesmo. Aí, acertou mais uma que acertei, beleza. Aí é o seguinte, do jeito que escreveram aí, não vai acontecer a cirurgia de emergência, mas vai acontecer a cirurgia. Por que vai acontecer a cirurgia? Porque eu já vou abrir a barriga, vejo o que está acontecendo no órgão e já resolvo o problema e a questão da hérnia que estourou. Então eu vou resolver 2 coisas de uma vez só. Como ele já estava para resolver essa questão da hérnia, já pode usar o útil com o agradável e resolver tudo de uma vez. Se isso acontecer, as caminhadas do presidente da República vai ter que ser evitada, porque a cirurgia de hérnia, tudo bem que a recuperação é rápida, mas não pode brincar e ele costuma abusar. E tem que levar a sério. Então, quem fez hérnia, cirurgia de hérnia, sabe que é uma cirurgia que tem que ter cicatrização interna. Ou seja, pelo menos uns 3 meses de recuperação boa para carregar um pouquinho de peso. E quando ele vai fazer as visitas, é perigoso dar uma batida, porque é muita gente ali perto, é um solavanco que pode acontecer, é uma questão de alguma criança vir pular no colo e ele querer segurar e não vai poder, porque é pesado, e aconteceu um monte de coisa. Então, atenção, certo? E acontece num período até bom, se você for analisar. Por quê? Porque já tira um problema que ele possa ter lá na frente em ano de campanha, em ano eleitoral. Então já está se resolvendo alguns problemas de antecedência. Assim vejo eu com um olho mais positivo do que negativo sobre o assunto. Mas, volto a lembrar, ele precisa resolver a questão do ministro da Economia. Se ele não resolver isso, o espiritual ainda vai pegar no pé dele. Se ele não resolver isso, eu já cantei a bola, isso aí lá atrás, e eu vou repetir, se ele não resolver a questão da economia, ele vai ter sérios problemas aí. Vamos lá, dando sequências na última notícia para a gente encerrar. Folha. Senado aprova mini-reforma eleitoral que dificulta acesso de partidos pequenos ao legislativo e prevê cota de 30% para as mulheres. Bom, eu vou falar uma coisa para você de experiência minha sobre essa questão de cota, tá? Cota para negro e cota para mulher. Posso falar uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que funciona dentro do partido na realidade? Pelo menos é o que eu vi aqui no partido. Primeiro, as mulheres, elas não gostam de política. É muito poucas que gostam. Mas você fala assim, professor, mas por quê? E eu respondo para você. Elas não gostam simplesmente porque elas não gostam de coisa suja. E a política é uma sujeira. Por mais que seja maravilhoso o partido, por mais que as pessoas que estejam no partido sejam bastante mulheres, é igual onde eu tô lá. Tem o Partido da Mulher, a representante do Partido da Mulher tá lá no partido. Aqui onde eu tô, tá aqui. A pessoa que cuida da campanha, que cuida das burocracia, é uma mulher.
Então, por mais que você tenha toda essa estrutura, para você chegar, eu falo para você que eu cheguei, fiz o teste, falei assim, ô Rosana, por que você não sai em vez de eu? É melhor, não, Deus me livre. Eu falei, por que? Não, eu não quero saber disso. Mas por que? Não, eu não quero, eu não gosto disso, eu não quero ir ficar em reunião, eu não quero essas coisas. Porque não é só isso, eu vou sair. Então é tipo assim, eu tenho que ter um perfil, de repente eu tenho que mudar meu perfil e começar, nunca fui sua amiga, agora eu vou ser sua amiga, eu nunca fui nisso aqui, agora eu vou fazer isso aqui, sabe? Então as mulheres não gostam dessa coisa. E aí você pegar e falar assim, não, mas nós temos que forçar para ficar 30%, não precisa. Você sabe por que não precisa? Que eu vou falar para você. É muito melhor eu pegar e colocar 30% de mulheres em gabinete de políticos do que 30% obrigando a ser eleito uma mulher. Por quê? Porque a probabilidade de entrar mulheres com 50 votos, meia dúzia de votos, e o outro que teve um monte de voto não entrar é muito grande. E isso não é democracia. Isso não é representatividade da maioria. Democracia é a maioria que tem que ser representada, é a maioria que manda. E dessa forma a maioria não manda e a maioria não é representada. Então isso é totalmente o inverso do que está escrito e que significa democracia. Fazendo isso não é democracia. Não, mas é democracia, as mulheres têm a mesma quantidade de homens. Não. Democracia é a maioria manda. A maioria decide e não a minoria. Isso se chama democracia. Agora, se você pegar e colocar 30% dos gabinetes, no mínimo 30% de mulher, aí eu concordo com você. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu já trabalhei em gabinete, gente. Posso falar uma coisa pra você? O poder que eu tinha e as pessoas que estavam lá no gabinete de influenciar a cabeça do deputado, influenciar a cabeça do vereador, influenciar o político é gigantesca. Todos os políticos que eu trabalhei, eles vinham e perguntavam para toda a equipe, gente, eu estava pensando em fazer isso, o que vocês acham? Eu acho isso. O que você viu? Você chegou a ver lá na área, lá na região? Eu vi. O que eles estão pensando? Isso. E você, o que você acha? Então, se você tiver isso, você pode ter certeza que não interessa quem vai estar lá pintado de pavão. Porque é a equipe que ajuda o político. O político não sai assim, eu vou fazer o que eu quero e ponto final, eu mando e ponto final. É muito raro os que faz isso. E se faz isso, o cara fica trabalhando lá e não faz nada e só fica lá. Eu só vim aqui para bater cartão, pegar meu dinheiro e cair fora. E o político não pode ter isso, porque ele depende da equipe dele para conseguir votos. Então ele precisa sabendo, ele vai tendo feedback, porque quem conversa com a população não é o político, é a equipe. É a equipe que vai ver o buraco, é a equipe que vai pegar e vai conversar com a pessoa. A senhora tá com esse problema, nossa, vamos resolver, é assim que faz. É o advogado, é não sei o que, é o assessor, é a equipe que faz. Eu não vejo com bons olhos, mas a questão é o seguinte, essa questão dos partidos menores, ela é interessante. Ela é interessante. Por quê? Porque ela faz com que o que a democracia manda, que é a questão da maioria manda, certo? Aí tem uma questão, vamos lá, é o seguinte, por quê? Por causa de tempo, sabe, de câmera, não sei o quê, não tá falando que quem entrar, os candidatos que entrar por partido pequeno, pelo que eu li aqui, cadê? O que eu li, o que eu entendi bem por cima aqui, porque eles não detalharam muito, é o seguinte, vamos supor que vou montar câmera lá. Aí tem coisas que a gente vai fazer votos para só saber se pode entrar, tipo assim, pode abrir uma CPI, pode fazer não sei o quê. Que tem o voto de partidos pequenos, representante do partidos pequenos. Um cara que vai representar todos os outros partidinhos. Aí não, é isso que vai acabar.
E aí, quando for de fato ter as votações aonde precisa de voto de 1 a 1, independente do que seja o que não seja, aí esse vai ter o seu voto validado e ponto final. Então é nesse sentido. Eu acho que é uma boa mudança, mas essa coisa de colocar compulsório 30%, não. Eu, inclusive, eu acho que está errado até a forma que está feita a legislação. Por quê? Hoje, se eu tiver um candidato que teve um montão de voto e outro que teve um pouquinho, e aí teve um monte de voto pro partido e não pro candidato, ele entra, porque o partido teve tantos votos, então foi suficiente para ir para lá. Tinha que acabar isso daí. Tem que entrar quem teve mais voto e não quem teve porque o partido é bom, o partido é ruim. Por quê? As pessoas procuram partidos aonde tem condições de entrar. E as pessoas têm que parar de ficar pulando de um partido para o outro. E para parar de pular de um partido para o outro, tem que ser só entra quem tiver mais voto e ponto final. Não interessa que partido for. Quem teve mais voto? Você, 1.300.000, tá, que partido que é você? Da bolinha amarela, entrou. Ah, mas o coeficiente, entrou, teve mais voto. O outro, tanto, entrou, teve mais voto. O outro entrou, teve mais voto. E assim por diante. E não, aí teve voto de legenda, então a legenda distribui para entrar todos os candidatos lá. Acabar com esse negócio de voto de legenda. Tem que ser proibido esse negócio de legenda. Só voto direto. Entra quem recebeu voto direto. A pessoa falou, eu quero votar nele. Eu votei nele. E não, eu votei no partido, o partido que escolhe para mim. Isso daí é totalmente errado, totalmente horroroso no meu olho, no meu haver. E é assim que funciona. Aí acaba entrando gente que ninguém sabia que estava ali com um pouquinho voto e o outro que teve muito mais não entra. O cara trabalhou muito mais, teve muito mais voto, não entra, e o outro que teve pouquinho entra. Que raio que é isso aí? Ah, escolhi o partido errado. Como assim? O partido ele tinha que seguir, a pessoa tem que escolher o partido pelas ideologias, pela forma de pensar. E não porque o partido vai me dar mais chance de entrar ou menos chance de entrar. Aí não pode, moça, aí não pode, essa coisa não dá. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.